Olá, meus amigos e minhas amigas. Prontos? Preparados? Então, sem rodeios. Me acompanhe justamente através da leitura do livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, aonde está escrito: porque está ordenado aos homens, aos seres humanos, morrerem uma única vez. Pode parar por aqui, você irá afirmar? Como assim, Darley? Está ordenado aos homens morrer uma única vez. Por acaso Jesus não ressuscitou Lázaro? E por acaso Lázaro não tornou a morrer novamente? Neste caso, Lázaro não morreu uma única vez, mas sim duas vezes. Quero ver, Darley, você sair dessa enrascada, desse dilema. Veja bem, meu amigo, isso é mais fácil do que se pode imaginar. Basta transmutar a lei de mandamento carnal, a transformando na lei de mandamento espiritual. Em outras palavras, basta ter o entendimento espiritual para discernir as Escrituras, para compreender este mistério. Por isso, veja através dos olhos espirituais da fé. Está ordenado ao velho homem morrer uma única vez. O velho homem não ressuscita, símbolo do batismo. O velho homem fica nas águas. Quem sai das águas é o novo homem. Quem ressuscita é o espírito, não a carne. Isto é uma metáfora, uma alegoria aplicada pelos apóstolos. Está ordenado ao velho homem morrer uma única vez, conforme consta no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 44, onde disse Paulo: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Neste caso, a história das ressurreições, das narrativas descritas nas Escrituras, é apenas um símbolo daquilo que deve ocorrer a nível espiritual. Pois se você trazer a verdade espiritual para o mundo, exatamente das manifestações, haverá contradição em cima de contradições. Até porque está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Se o fato de Lázaro ter ressuscitado fizesse dele um ser eterno, ele não teria morrido novamente, pois está ordenado aos homens morrer uma única vez. O fato, sim, o simples fato de Lázaro ter morrido novamente, isto por si só já desmonta a tese do sistema religioso. Pois está escrito: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, conforme consta no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 36, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Não é o velho homem que ressuscita, que se torna o filho da ressurreição. Os filhos da ressurreição são seres espirituais. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Estamos falando do corpo mental da carne, que é desfeito quando é estabelecida exatamente a consciência do espírito. É através da consciência do espírito que você derrota a morte. É através da consciência de Cristo. Disse Paulo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Isto é um símbolo, uma representação da manifestação de Cristo, que é o novo homem. Pois Paulo disse: fui crucificado com Cristo, e assim já não sou mais eu quem vive. O homem, Paulo, não ressuscitou. Ele foi crucificado com Cristo. Quem ressuscitou foi Cristo através de Paulo. Pois Paulo disse: já não sou mais eu quem vive, mas agora é Cristo que vive através de mim. Cristo é o novo homem. Cristo é a ressurreição do homem. Disse Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. Por isso está escrito no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 14, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então você terá passado da morte para a vida, pois o velho homem é uma representação do estado mortal, caído do homem. Por isso disse Jesus: deixe os mortos
sepultar os seus próprios mortos. Você alcança a ressurreição quando você desperta da sua verdadeira identidade espiritual através do corpo. Não é a carne que ressuscita, senão o espírito. Preste atenção. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21, está escrito: o reino dos céus, disse Cristo, está dentro de vós. Como exatamente você quer encontrar a Deus? Somente após a morte deste corpo. Sem este corpo não existe reino dos céus. Você transmuta a morte através da vida que é Cristo, pois Cristo é a ressurreição do homem. Você precisa deste corpo vivo para poder entrar no reino dos céus. Este corpo é, por assim dizer, um portal. Você precisa entrar no reino dos céus enquanto a porta está aberta. Enquanto este corpo está vivo, há esperança de encontrar o Senhor. Pois o reino dos céus está dentro do homem. Por isso que no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Você precisa encontrar a Deus em vida. Você não irá encontrar o Senhor após a morte deste corpo, senão após a morte do velho homem, pois a ressurreição ocorre com a morte do velho homem. Na ressurreição, você é arrebatado aos céus. Até porque no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro. Para você conhecer a Deus, você precisa entrar no reino dos céus. E para você poder acessar o reino dos céus, você precisa deste corpo vivo. Pois é através do corpo que você encontra o Senhor. É através do corpo que você adquire a vida eterna. É através do corpo que você conhece a Deus. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti. Para conhecer o Senhor, você precisa estar vivo. Ninguém encontrará o Senhor após a morte deste corpo lá no cemitério. Tudo isso ocorre em vida, meu amigo. No livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, está escrito, disse Paulo: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós? Se você não for capaz de encontrar Cristo através do corpo, você jamais o fará sem o corpo. Por que você acha que você nasceu primeiro da carne e do sangue? Simplesmente porque não há como ascender os céus sem este corpo. Você encontra Deus através da vida. E a vida é Cristo. Você, repito, encontra Deus através da vida. E a sua vida é Cristo. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Repito, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você terá passado da morte para a vida. Se a sua vida é Cristo e ela ainda não se manifestou, isso testifica contra você que você se encontra morto neste exato momento. Morte espiritual. Espiritualmente falando, você está morto. Humanamente falando, você está muito bem vivo. Mas a sua verdadeira identidade é espiritual. Você se reconhece através da carne, mas não através do espírito. Isso testifica que você se encontra morto espiritualmente. Os filhos da ressurreição são os que despertam da sua verdadeira identidade através da carne, não os que ressuscitam lá no cemitério. Há inúmeras passagens descrevendo ressurreições da carne, mas não ressurreição do espírito. Um exemplo perfeito: Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Eliseu ressuscitou o filho da mulher samaritana. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim e também a filha de Jairo. Pedro ressuscitou a discípula chamada Tabita. Paulo ressuscitou Eutico. Ou seja, inúmeras passagens descrevem a ressurreição da carne, não do espírito na carne. Semeia-se corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. A verdadeira ressurreição dos filhos de Deus é a ressurreição do espírito, ou seja, o despertar da consciência espiritual através do corpo. Não existe a menor possibilidade de você encontrar a Deus através da ressurreição da carne.
Todos que ressuscitaram através da carne tornaram a morrer. Mas disse Paulo no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Paulo havia passado da morte para a vida não porque o seu corpo havia ressuscitado lá no cemitério, pois Paulo nem mesmo havia sido sepultado. Paulo escreveu a carta aos Efésios em torno do ano 50. E Paulo foi ser decapitado somente no ano 65. Mas veja bem, Paulo não tornou a ressuscitar novamente, pois está ordenado aos homens morrer uma única vez. Como Paulo poderia ressuscitar se ele já havia ressuscitado? Ele já havia passado da morte para a vida quando ele cessou de se identificar através da mentalidade da carne, que é uma representação da morte. Paulo não teve o seu corpo ressuscitado lá no cemitério e nunca o terá, pois após se tornar filho da ressurreição, ele se tornou um ser espiritual e não mais carne e sangue.